Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer para vocês duas funções do Streamlit, certo? Que é o botão de download pronto do Streamlit e também um pouquinho sobre Session of State, que é estado da sessão, certo? Então vamos lá aplicar um pouquinho desse conhecimento. Aqui, certo? Estou em um diretório aqui do meu computador, certo? E a ideia aqui é que eu possa estar criando um repositório, uma pasta junto com vocês de um modo mais hardcode aqui, ó, através de códigos, tá? Para aí vocês ir se ambientando com essa prática, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó, clicando com o botão direito e abrindo o terminal, certo? Vou abrir o terminal aqui. Com o terminal aberto, ó, eu vou criar um repositório, certo? Utilizando o GitHub CLI, certo? Então eu vou vir aqui, ó, gh repo create, dou enter, vou estar criando um repositório aqui. Aí ele me pergunta se eu quero criar um repositório, se eu quero criar um template de repositório, ou se eu quero dar um push em um repositório que eu já tenho, repositório local, certo? Eu vou vir que eu quero criar um repositório, o nome é Streamlit Download State Session. Session State, na realidade, mas tudo bem. Vou escolher aqui quem é o dono, não vou colocar descrição nenhuma, vou colocar aqui que é um repositório público, não quero readme, não quero git ignore, não quero licença, sim eu quero criar o repositório e sim eu quero clonar. Deixa eu dar um ls aqui na minha pasta, ó. Ele já criou uma pasta, ó. Se eu dar aqui, ó, aqui é a pasta aqui, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Aqui mesmo eu vou dar um code, certo? Que é para abrir o VS Code dentro direto do diretório. Eu vou dar aqui Streamlit Download State Session, certo? Vou dar um enter. Ele já vai abrir aqui o VS Code nessa pasta, tá? Lembra, gente, que eu utilizo o Poentry para gerenciamento do ambiente virtual, como também gerenciamento dos pacotes, como gerenciador desses dois pontos, tá? Eu super indico aí o uso do Poentry. Vou estar deixando aqui no card, nesse exato momento, um vídeo do meu xará explicando como é que faz a instalação do Poentry, certo? Dentro do dentro do Windows, do ambiente Windows, tá? Como também vou deixar aqui nos recursos da aula logo abaixo um link do repositório, de um repositório explicando como é que instala no WSL ou no ambiente Linux, tá certo? Então, vamos lá. Então aqui eu vou dar um Poentry init, certo? Aí ele vai iniciar um ambiente, só vou dar enter aqui. Agora eu dou um point shell para ele começar a executar esse ambiente virtual, criar e executar, certo? Ele está criando e executando esse ambiente virtual. É só um pouquinho para a gente repassar esses passos, tá? Que durante o curso aí eu fui fazendo já com o ambiente pronto, então nessa aula eu decidi fazer novamente para vocês ir se acostumando, tá? Então o ambiente virtual está criado. Eu vou dar aqui um point add Streamlit. O Streamlit ele usa diversas bibliotecas como dependência, tá? Então vamos aguardar a instalação dessas bibliotecas. Essas bibliotecas instaladas aí, certo? Vou criar aqui, ó, um arquivo chamado app. Certo? Então já tenho aqui o arquivo app.py, certo? E vamos lá ao projeto. Vou importar aqui o Streamlit SST e vou importar o pandas. Certo? Aqui eu vou dar um set page config, certo? Layout wide. Vou colocar aqui um page title, vou colocar aqui o título, botão download, download and state section. Esse aqui vai ser o nome da minha aplicação. Vou começar o seguinte, eu vou fazer um pequeno formulário, então eu vou botar aqui, ó, with stform, certo? Vou abrir aqui, vou colocar aqui o key do formulário, vai ser form pessoa, certo? E aqui eu vou botar o seguinte, nome é igual a st.paste input, certo? E vou colocar aqui, ó, layout vai ser nome, certo? Vou colocar st number input,
idade. Aliás, vou usar um slice. Slider, idade. O número mínimo é 0, o número máximo é 120. Certo? Vou botar aqui cargo. Vou colocar aqui um st.texto input de novo. Texto input de novo. Tá. Pronto. Certo? Aqui eu tenho um formulário. Eu vou botar o seguinte. Eu vou botar if st button. Certo? Se eu clicar no botão submit. Certo? Deixa eu parar isso aqui. Botão enviar. Certo? Aí eu quero que ele faça o seguinte. Ó. Vou fazer uma verificação aqui para justamente ao session state, que aí eu vou explicar para vocês o que é session state. Se data, certo? Not in state session state, se não existe data no estado da sessão, o que seria o estado da sessão? O estado da sessão é sempre que a gente acessa a aplicação, certo? A gente está abrindo uma nova sessão dentro daquela aplicação de acesso, certo? Quando eu saio da aplicação, se eu entrar novamente, eu estou entrando em uma nova sessão. Então, o que é que o session state faz? Ele salva o estado da sessão, certo? Basicamente, a grosso modo, certo? Eu estou falando isso aqui para dar uma noção geral, certo? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, st, vou tirar isso aqui de baixo, certo? Eu vou dizer que dentro da sessão vai existir um atributo chamado data. Esse atributo chamado data nada vai ser do que um data frame, certo? Que contém as colunas nome, idade e cargo, certo? E só isso. Aí aqui eu vou criar, ó, dados. Nesse campo de dados, certo? Esse campo de dados contém o quê? Vai ser um dicionário, certo? Nome. Certo? Esse nome vai receber o quê? Vai receber esse campo de nome aqui, ó. Nome. Vou ter também a chave idade, que vai receber o campo idade. Vou receber cargo, que vai receber o campo cargo, certo? Aqui eu vou dizer, ó, que data, vou dizer aqui df, certo? Vai ser igual a, vou passar aqui, ó, pd.dataframe, eu vou criar um dataframe a partir desse dicionário aqui. E vou dizer que o index dele começa no 0, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou criando, estou aqui, ó. Aqui eu estou criando o dataframe, sem nada, sem nenhuma informação, no estado da sessão, certo? Aqui, ó. E aqui eu tenho um formulário. Eu estou pegando esses dados que vão ser preenchidos no formulário, eu vou estar passando dentro desse dicionário, certo? E eu vou estar pegando esse dicionário e transformando ele em um data frame aqui. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui, ó, st. certo? Session state data vai ser igual a pd.concat. Eu vou concatenar o estado da sessão e, certo? Eu vou concatenar isso aqui com o data frame para unir essas informações aqui com essa informação aqui que não tem nada, certo? Vamos lá? Vou dar um enter e vou fazer o seguinte, xt.success, certo? Se for tudo bem sucedido, isso aqui, pessoa, funcionário, né? Funcionário cadastrado, ponto, sucesso. E para a gente ter uma noção aqui, ó, st.write, certo? E aqui, ó, fazer o seguinte, vou colocar esses hashtags aqui, lista de funcionários, st. Vou botar aqui, ó, if data, se existe o campo data in st.state, session state. O que é que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou verificando se no estado da sessão existe alguma variável chamada data, certo? Se ele existir, certo? Eu vou dar um st write data.
Vamos ver o que é que eu fiz até aqui, até agora, certo? Então, vou vir aqui, Streamlit 1, app. Vamos executar aqui, ver o que tudo isso significa. Tá carregando aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Carregando aqui nossa aplicação Streamlit. Vamos esperar. Tá executando. Primeira execução aí, ele sofre um pouquinho. Tô. Já, ó, pede para eu usar, ó, o botão, em vez de usar o ST button, ele não pode ser usado, ó, dentro de um form. Então devo usar o que? Form button, certo? Então, tá. Vou copiar aqui, vamos pro código, certo? Então aqui, ó, em vez de ST button, tá aqui, ó, certo? Que vai ser enviar dados. Vou salvar aqui, vou voltar na aplicação, dar um F5, pronto. Agora foi a minha aplicação, meu nome vai ser Luciano Borba. Minha idade é de 28 anos. Meu cargo é de gerente de dados. Enviar os dados. E aqui, ó, eu tive outro erro. Módulo Streamlit as no atributo success. Então, vamos voltar ao código. O que é que teve errado aqui? O success aqui tem 2,6, certo? Então, ó, vou lá, dou um F5. Luciano Borba, de 28 anos. E é gerente de projetos e governança de dados. Aí eu clico aqui em enviar dados, ó, já está aqui listado o meu data frame, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o Luciano Borba, quando ele tinha 14 anos, ele foi menor aprendiz auxiliar administrativo. E vou enviar dados, certo? Está aqui, ó. O Luciano Borba, aos 17 anos, foi estagiário e suporte TI, certo? Então, enviar dados. Luciano, aos 19 anos, se tornou professor de informática. Vou enviar dados. O que eu tô fazendo aqui, gente? Tô preenchendo aqui o nosso formulário, tá? E agora, Luciano, aos 22, se tornou técnico administrativo. Aos 23, 3 eu acho. Aos 25, se tornou técnico de suporte. Suporte, foi a sistemas. Aos 26 se tornou, aos 27, aos 26 se tornou técnico de nível superior da área de dados. Fui preenchendo aqui, certo? E até agora eu não posso fazer o download. O próprio Streamlit, quando eu uso aqui um data frame, ele permite já fazer o download aqui. Mas se eu quisesse ter um botão de download, certo? Ou melhor, eu estou usando Session States, certo? O que é que vocês acham que vai acontecer se eu apertar o botão F5 na minha página? Ele resetou a minha sessão, certo? Então não tenho mais os dados aqui. Quando é que essa função é boa de se utilizar? Quando a gente quer que os dados fiquem só salvos em sessão, que esses dados não vão ser armazenados em lugar nenhum, não vão carregar na página, eles vão ser dados para sessão. Agora eu quero gerar o botão de download, certo? Vamos lá fazer o botão de download. Vamos comigo aqui. Tô demorando demais nessa aula, né? Então eu vou vir aqui, ó. Dar um ST write, certo? Vou botar aqui, ó. Download. Aí eu vou botar if data in
ST Session State ST Download Button. Aí bota aqui o nome do botão vai ser download. O que é que esse botão, o que é que ele vai fazer o download? Vai fazer o download, ó, aqui, ó. Ele vai pegar, ó, a data aqui, o data frame, certo? E vai transformar ele no arquivo CSV. Para onde ele vai transformar? Para canto nenhum, pessoal. Transformar dentro desse botão download aqui, certo? Aqui vai ser o nome dele e aqui está o tipo dele, certo? Vamos salvar. Vamos no nosso aplicativo. Eu vou botar aqui, Luciano Borba, de 48 anos, vai ser aposentado. Não, vai ser trabalhador. Envio os dados aqui, tá aqui, certo? Eu boto aqui, vou dar espaço aqui, ó, para ele reconhecer. Aí eu vou dar um F5 aqui para Luciano Borba, de 30 anos, vai ser especialista em dados. Vou enviar aqui, ele já listou. Se eu clicar aqui no botão download, ele fez o download, ó. Vamos ver aqui. Esse code aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui o meu dado aqui, certo? Se eu quiser que ele não apareça aqui o index, certo? Cadê meu código aqui? Aqui ele tá trazendo o index, certo? Então vem aqui, ó. E passo aqui dentro index, certo? E boto false. Salvei. Dou F5 aqui. Vou adicionar aqui Luciano Borba, idade qualquer, função A. Borba Luciano, idade qualquer, função B. Vou fazer o download aqui. Ele gerou aqui o arquivo, certo? E aqui, ó, tá aqui o arquivo que ele gerou sem index. Então aqui eu tenho um botão de download para vocês. Tem um formulário salvando dentro do data frame, utilizando aí o estado da sessão, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou estar salvando e mostrando como a gente vai salvar, em vez do estado da sessão, salvar um data frame mesmo, de fato, para que ele fique guardando essas informações além do estado da sessão, certo? Dentro dos projetos que eu tenho utilizado o Streamlit, essa função de salvar no status da sessão, eu já utilizei aí em 2 dos meus projetos, onde só era necessário expor um resultado para aquilo que as pessoas estavam fazendo dentro da aplicação Streamlit, certo? Então, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do material. Quando vocês terminarem esse curso, compartilhe o certificado conosco e até a próxima.